Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12. Quem esteve aí na Wake na semana passada, a gente viu aí que Deus age da forma como Ele quer e foi um encontro maravilhoso, cheio da presença dEle, assim como nessa noite. Nunca é uma noite igual a outra, mas com a certeza de que Deus está presente, Ele faz e Ele move da forma como Ele quer. Nessa noite a gente percebe essa paz, esse mar tranquilo da parte de Deus, e nós vamos aí navegar nesse mar maravilhoso através da palavra, certo? A gente sabe que o 2025 começou e para a gente viver um ano melhor depende de nós, porque a parte de Deus Ele já providenciou em Cristo Jesus. O melhor de Deus já veio. Foi Jesus entregue naquela cruz por amor a cada um de nós. E nós que somos esses filhos amados, sabemos que temos que obedecer a palavra dEle, ser perseverantes em tudo que a gente tem aprendido pela palavra e tudo que tem sido revelado ao nosso espírito. Não existe, né, a gente sabe, um portal mágico aí que separa os anos, né? 2024 é quando a gente passou para 2025, zera o jogo e vamos, é só alegria, não. Há alegrias, há desafios, mas o Deus que proveu todas as coisas está conosco. Não temos esse portal mágico, mas temos uma cruz vazia para olhar e saber que Jesus Cristo é a nossa esperança, o nosso amor, o nosso prazer, aquele que fez uma boa obra e que está continuando essa boa obra em nós através do seu poderoso Espírito que foi derramado. Nós já temos tudo o que precisamos, nós os que cremos, o que estamos aqui nessa noite, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. E através desse relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo, a gente pode ter esse download do céu aí, para sermos como Ele planejou. Ele planejou a nossa vida, Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós temos que perguntar diretamente para Ele. Ele pode responder todas as questões que estão no nosso coração. Mas para isso nós temos que ir para o nosso lugar secreto, para aquele momento em que estamos nós e Deus, e Ele nos ouve, nós falamos e nós ouvimos a Ele também. Porque assim como em qualquer relacionamento, Deus não quer alguém que só fique falando, na hora que Ele vai falar, a gente, agora acabou o tempo, Deus, tchau. Não, é um relacionamento, é construído dia a dia, é algo que é prazeroso, porque sabemos que não estamos falando em vão, estamos falando a um Deus poderoso, criador e criativo, que fez todas as coisas e planejou a minha e a sua vida. Amém? E assim como o pessoal essa semana foi numa cachoeira, não foi? Teve uma galera que foi? E a gente fala, gente, tem uma cachoeira maravilhosa que fica ali no Jardim Botânico e tal. Eu posso falar da cachoeira, eu posso dizer como é, posso mostrar foto, mas se eu não for até a cachoeira e não experimentar, eu não vou poder falar que eu provei e vi aquela cachoeira e a cachoeira é boa. É boa a cachoeira? Ah, legal. Então, assim também é o lugar secreto. É um lugar não para você ouvir falar, não para a gente estar aqui de domingo a domingo falando sobre isso e você não experimentar. Nós precisamos experimentar desse lugar, que é o lugar de refrigério, de encorajamento, de alegria, e onde nós vamos receber a direção do Pai. E não para a gente ficar lá para sempre, não, porque Ele quer nos dar orientação, Ele quer nos encher, assim como também aqui na igreja, mas especificamente nesse lugar onde nós paramos ali, ouvimos a voz dEle e temos direção, porque quando saímos do lugar secreto, saímos fortalecidos para nós e para transbordar para aqueles que ainda não conhecem, porque, como eu falei, nós já temos tudo. Nós encontramos Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, nos chamou e nós respondemos a esse amor. Nós temos tudo o que precisamos. Temos que ter essa convicção no nosso coração de que temos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e abundante em 2024, em 2025 e até que Ele venha. E a cada dia que passa, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que é uma promessa. E não há nenhuma promessa que o Senhor
não cumprirá nas nossas vidas. E a volta de Jesus é algo que a cada dia que passa está mais próximo, e a gente precisa, como igreja, estar preparado para esse grande dia. E a gente pode desfrutar dessa realidade dos filhos, como eu já falei, mas há um mundo lá perdido, e Deus também está nos levando esse ano para esse lugar secreto, com mais intensidade, com intencionalidade, para que a gente possa alcançar aquele que não conhece. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem vá lá, impõe as mãos e ore? Como vai ser? Deus conta comigo e com você, e é um privilégio poder fazer parte desse plano maravilhoso, que é o plano perfeito de Deus, até que Jesus retorne para buscar a sua igreja. Dito isso, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E o autor aos Hebreus diz assim, corramos com perseverança. Eu creio que esse ano é o ano da gente estar cheio da presença de Deus. Não para a gente, eu vou lá então correr, né? Eu vou andar aqui a carreira que me está proposta. Não, corramos. Diz algo referente à constância, à batida, aquilo que a gente tem que fazer com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque assim como nós louvamos, quando os nossos olhos estão postos nele, nós podemos desfrutar da beleza, da glória, e isso nos enche e nos traz um vigor. É um ano da igreja cheia de vigor, cheia de paixão pelo Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e ele quer um relacionamento vivo. Ninguém que começa um relacionamento que é algo xoxo, vou lá, mas se não der também não vou, também, se der para marcar eu marco. Não, nós queremos relacionamentos que sejam comprometidos, e Deus quer esse ano um comprometimento da nossa parte, porque vai ser bom para nós. Ele é Deus, Ele não muda, mas nós somos transformados a cada encontro, a cada palavra, a cada inspiração, a cada versículo que ele brota no nosso coração, nós somos transformados. Ano de comprometimento com a palavra e com a pessoa do Espírito Santo, porque nós cremos, nós temos orado por um lugar maior, amém? Para que nós vamos querer um lugar maior se não há pessoas para sentar nos bancos? Nós precisamos, cheios do Espírito Santo, trazer a esperança para esse mundo caído, porque um corpo foi moído e um sangue foi derramado, mas há uma multidão lá fora que ainda não conhece essa verdade, ou então ouviu falar de pessoas que talvez não demonstrassem o caráter de Cristo, mas nós temos que ser cada dia mais, na presença de Deus, transformados como Jesus, no nosso caráter e na nossa missão. E isso é um trabalho para o nosso maravilhoso Espírito Santo. Amém? E esse texto de Hebreus está falando aí sobre a gente imitar o exemplo de Cristo, né? O subtítulo aí desse versículo. Mas no capítulo 11, virando a página aí, o autor aos Hebreus está falando aí sobre os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Em algumas Bíblias está descrito aí os heróis da fé. E nós vamos falar, como eu tinha comentado na semana passada, né? Essa palavra eu tinha preparado para a semana passada. Glória a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Que bom que você está aqui. E nós vamos falar sobre Moisés.
Porque Moisés conhecia Deus, ele tinha um relacionamento vivo e real, ele tinha um secreto com Deus que fez ele levar o povo, libertar o povo do Egito e estar aqui nessa galeria dos heróis da fé. Então vamos ler Hebreus 11 a partir do verso 23. E diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, mas real, eu escrevi aqui na minha Bíblia. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aleluia! E nós vemos essa história, né? Aqui é um pequeno resumo, a introdução aí da história de Moisés. É uma história maravilhosa. Abra lá em Êxodo agora, porque nós vamos ver alguns pontos específicos sobre Moisés. Primeiro, Êxodo capítulo 3, foi quando Deus chamou a Moisés. Então, como nós lemos ali, ele foi criado no Egito como filho da filha de Faraó, mas ele escolheu fazer aquilo que estava no seu coração, de estar com o povo, até que nós sabemos que ele comete um crime que é descoberto, e então ele tem que ir para o deserto. E lá no capítulo 3, foi quando Deus chamou a Moisés, né, esse chamado dele, a primeira vez. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jaque. E Jaque não é o Deus das Jaques, mas é o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vem agora
e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Deus que chamou a Moisés, que queimou naquela sarça ardente, é o nosso Pai. Ele nos vê, Ele nos conhece. Você pode ter chegado aqui nessa noite com muitas coisas no seu coração, talvez algo que você quer que ninguém saiba, alguma coisa que você fez, você está arrependido, ou alguma alegria, ou alguma tristeza. Daqui de cima eu não consigo identificar isso. Mas existe um Deus poderoso, que sonda o mais íntimo do seu coração nessa noite. E Ele diz que Ele é. Ele não é o Deus que era, o Deus que será, Ele é o Deus que é hoje. O eu sou. E Ele é poderoso para fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de Moisés. E aqui nós estamos falando da antiga aliança. Quanto mais nós, aqueles que vivemos na nova e eterna aliança. Oh Deus, obrigada. Obrigada. Então, Deus chegou a Moisés, fez a oferta e Moisés falou: com certeza, vou lá agora, libertou o povo e tchau. Sabemos que não foi assim, certo? Não foi de um dia para o outro, tiveram muitos desafios. Moisés apresentou diversas limitações. Teve o coração endurecido de Faraó, a resistência do próprio povo ao que Faraó tinha falado, as 10 pragas, mas chegou o dia deles saírem do Egito, porque Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E se há algo que Ele falou, o seu coração com base na palavra e ainda não se cumpriu, espera. Não tardará, não tardará. O tempo e o modo estão nas mãos do Senhor. Então, no dia, Deus deu toda uma estratégia por onde eles deveriam ir. Está lá no capítulo 14. E eles chegaram até o Mar Vermelho. Abra lá, um pouquinho mais à frente, Êxodo, capítulo 14. Deus prometeu, tiveram desafios, tiveram limitações, pessoas se levantaram, mas quando Deus determina algo, Ele cumpre. Mas Ele precisa da nossa cooperação em fé, porque tudo que Moisés fez a partir de então foi pela fé, como nós lemos lá em Hebreus. Então, capítulo 14, a partir do verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, estava só iniciando a jornada e o povo já começou a murmurar. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. Um pouco mais à frente, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Tinha que ser, né, gente? Porque não estava fácil para ele. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes,
nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse é o nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E eu creio que esse ano de 2025, Deus está nos levando para o lugar secreto, para nos fortalecer, para que quando estivermos aqui reunidos, na comunhão dos santos, na unidade da igreja, nós, em oração, em intercessão, marcharemos como uma igreja santa, pura, porque já temos sido tratados no secreto, onde deixamos tudo aquilo que é contrário, onde nos liberamos de toda a mágoa, de todo o rancor, de tudo aquilo que Deus tem nos pedido para avançarmos. E quando estivermos juntos, em unidade, na unidade da igreja, nós iremos marchar como um grande exército do Deus poderoso e vivo, o Deus que fala e que cumpre, o Deus que é fiel para cumprir toda a sua palavra na minha e na sua vida. Quem crê nisso? Aleluia! E se nós cremos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para avançarmos. É tempo de saquearmos o inferno, de orarmos, de pedir a Deus: Senhor, me dá paixão pelas almas perdidas, e Ele vai derramar no nosso coração. Porque não é tempo de ficarmos acomodados dentro das nossas igrejas, o que é maravilhoso, porque, como eu falei, nós estamos reunidos adorando aquele que é digno. Mas eu não sei se você está vendo, tem muito lugar aí do seu lado ainda. E isso é algo que Deus está contando comigo e com você, para que nós, cheios do Espírito Santo, tratados do lugar secreto, nos fortalecendo uns aos outros na nossa unidade, louvando a Ele, nós possamos trazer vidas que não conhecem. E para isso a gente vai ter que tirar os olhos do nosso umbigo, dos nossos planos, daquilo que a gente pensou para esse ano, que pode ser bom, pode ser legal, e Deus se agrada de dar boas coisas aos seus filhos. Mas o que Deus quer? Nós temos ouvido desde o início, temos que entregar nossos planos a Deus, temos que falar. Mas vamos sondar agora nosso coração. Nós já fizemos isso sinceramente esse ano. Nós já fomos até a cachoeira para dizer que é boa, e lá o Senhor tratou com a gente. Esse é o tempo, porque senão vão passar domingos e domingos, e nós vamos falar do lugar secreto, mas se nós não tivermos experiências com Deus, e isso depende de um coração aberto, ensinável e sensível, não vai mudar. Vai virar 2026 e não vai ter mudado nada. Mas eu digo que na minha vida não. Se você também crê, abra sua boca em fé e fale: não, na minha vida não, eu quero. Eu creio na palavra profética direcionada para o nosso líder nesse tempo, e eu creio que nós vamos desfrutar de um tempo de tratamento, onde seremos lixados. Quem lembra quando o pastor Hélio falava da lixa? É esse, a lixa voltou! A lixa voltou! Porque lugar secreto é lugar de aparar as arestas, de tirar esse egoísmo, tudo isso que a gente tem, porque o dia a dia vai consumindo, mas Deus quer corações comprometidos. Deus quer um relacionamento. Relacionamento é sério, né? Até isso o mundo deturpou, um relacionamento sério. Se é um relacionamento, é sério, é real, é vivo. Ele quer um relacionamento conosco. Um relacionamento de acordo com o céu, de acordo com o que Jesus nos oferece. É vivo, é real, é poderoso, é grande, é forte e é maravilhoso na minha e na sua vida. Então, Deus cumpriu a promessa de deixar todos os inimigos naquele dia para trás, para um novo tempo do povo de Deus. A passagem pelo Mar Vermelho representa essa passagem, que nós já passamos por ela, de deixar o mundo para vivermos para Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E eis que tudo se faz novo, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E é mais uma oportunidade para nós acordarmos e falarmos: Senhor, eis-me aqui. O que eu preciso fazer? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas o que eu preciso fazer? E isso não é uma utopia, isso é real. Ele fala, o Espírito Santo fala conosco. Moisés ouvia Deus e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a qualquer hora, a qualquer momento, para nos dar direção, para nos dar claridade, para nos dar orientação. De todo o meu coração, eu creio sim em um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não começou em 2025, já está sendo construído há alguns anos. Ele tem nos chamado à oração, para compartilhar conosco os planos dele e para combater oposições espirituais que tentam atrasar o avanço programado no céu. O que nós temos que pedir é: Senhor, queremos estar alinhado com o seu calendário. O que está programado hoje no céu? Que seja feita na terra assim como é no céu. E isso depende de mim e de você, de nós fazermos a nossa parte. E de parte em parte, o grande plano, o grande quebra-cabeça do Senhor é construído. Senhor, o que está no céu hoje, que venha ao céu sobre a terra, usa a minha vida com autoridade, com poder, para que pessoas sejam curadas, libertas e salvas pelo teu poderoso nome, porque nós recebemos algo e não podemos guardar para nós, precisamos compartilhar de coração em coração. Às vezes pode ser uma grande multidão, e às vezes vai ser olho no olho, porque Jesus parava por um. Ele parava para ouvir a necessidade de cada um, olhando nos olhos e se importando de verdade. O mundo tem pessoas boas, que fazem coisas boas, mas nós temos o Espírito Santo, que conhece o mais íntimo de cada coração. E se Ele quer alcançar aquelas vidas, e Ele quer, porque um preço já foi pago, Ele pode nos revelar coisas que vão acessar, nos dar acesso àquele coração. Não para a gente convencer, porque não convencemos ninguém de nada, é o Espírito Santo. Mas para darmos acesso para que o Espírito Santo entre nesses corações. Essa é a nossa missão em 2025, sermos cheios do Espírito, tratados no lugar secreto, fortalecidos para compartilhar um reino que é inabalável, porque o fim está próximo. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, porque a palavra diz isso, mas nós conhecemos os sinais, nós estamos atentos com a voz do poderoso Espírito, que nos chama há alguns anos. Sempre chamou, mas eu estou falando particularmente comigo e com a igreja. Eu percebo isso, de que tem alguns anos que Deus, sabendo do que está por vir, tem chamado: ei, vamos. Nós aqui mesmo vamos fazer esse ano 5 anos de live de oração. Todos os dias, 1 hora. E nós que estamos aqui todos os dias podemos dizer: nós não somos mais os mesmos. Deus tem acrescentado, Deus tem dado visão daquilo que Ele quer fazer. E não existe outro modo a não ser pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pela oração em línguas. Existem ferramentas e Ele já nos deu e nós precisamos usá-las. Porque, como eu falei, enquanto é só um conhecimento mental, nada muda. Mas quando passa de algo que a gente recebe essa informação, vem a revelação do Espírito, porque estamos cheios dele. E vamos à prática. A prática da palavra é uma bomba na cabeça do inferno. Enquanto estamos aqui de domingo a domingo ouvindo e saindo daqui como se nada tivesse acontecido, está tudo calmo, o inferno nem se importa. Mas quando nós estamos aqui sedentos, falando: Senhor, fala comigo essa noite, de tudo que eu ouvi, o que eu vou fazer de prática? Amanhã, ainda hoje, quando praticamos a palavra, quando Deus fala: perdoa, mas é difícil, mas você não sabe, mas você perdoa, pum, o inferno cai.
O inferno perde e o lugar dele é de perdedor. E a igreja tem que garantir que ele continue debaixo dos pés do corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça, nós somos o corpo. E o lugar de Satanás e seus demônios é embaixo do pé da igreja. E daí ele não vai sair, porque temos praticado a palavra de Deus. E cada dia mais desse ano. Ouvimos, recebemos, temos revelação e pum, praticamos. A prática da palavra é uma bomba no mundo do Espírito. E no em Êxodo capítulo 15, na mesma página, nós vemos que Deus cumpre, os egípcios ficam no fundo daquele mar. E assim como ele falou, ele prometeu, ele cumpriu. E aí nós vemos o cântico de Moisés. E diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Nós temos Jesus, Ele é o nosso Salvador, sim, porque nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso, nos transportou para esse reino que é inabalável. Mas Ele é o nosso Senhor. E se nós entendermos isso e praticarmos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós veremos algo extraordinário acontecer todos os dias. Porque Ele é Senhor e o Senhor não está perdido. O Senhor da igreja sabe muito bem o fim da história. E Ele compartilha conosco aqui na palavra. E o fim é bom. Para aqueles que permanecerem até o fim. O fim é glorioso. Haverá um dia em que nós vamos acordar, se ainda estivermos aqui nessa terra. E eu creio, eu sempre falo e deixo registrado mais uma vez, que minha preferência é ser arrebatada do que morrer. Os anjos estão aí. Se você também, fale aí com Deus. E haverá um dia que nós vamos acordar e esse dia não terá fim. Estaremos na eternidade para sempre com o nosso Senhor Jesus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Senhor e é homem de guerra. E nós somos o seu exército poderoso, chamados para refletir na nossa armadura a glória dele. Não tem nada a ver conosco. É ele em nós, a esperança da glória. E o mundo precisa ver. O mundo precisa ver, mas para isso não podemos estar xoxos, mais ou menos. E tudo bem, você está aqui nessa noite, você chegou assim, mas ouça o que o Espírito está dizendo nessa noite. Eu tenho renovo, eu tenho vigor. Que a palavra que vem no meu coração essa noite é vigor. Sabe quando você vê uma pessoa e você vê que ela é, caramba, essa pessoa tem vigor? Não, a pessoa é mole, tanto faz, pode ser. Vigor, postura, decisão, que corre com perseverança a carreira que é proposta. Moisés era assim, Josué era assim, tantos homens e mulheres. Daniel não aceitou os prazeres desse mundo, era bom, era gostoso, mas há algo que vale a pena, há algo que vale a mão perder para um reino que é inabalável. Rebaraiacere, canderebaraiacere, herandara. E como nós lemos lá em Hebreus também, diz, que nós temos que nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia.
E eu não vou deixar passar o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Porque ninguém aqui vai ser enganado e vai continuar no engano. Se você está levando uma vida de pecado, com todo o amor que Deus tem pela sua vida, abandone isso para ontem. Não deixe passar dessa noite, porque o inferno está ao derredor procurando alguém para devorar. Não importa o que seja, mas se você chegou aqui e você percebe isso, Senhor, mas tem isso, eu não consigo largar isso, eu não vou dar exemplos porque eu não quero, porque o Senhor está tratando individualmente, mas algo que tem te afastado da presença de Deus, algo que a palavra condena, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento, porque Deus quer uma igreja alinhada, santa, pura. Ele não pode se mover. Quer dizer, ele pode todas as coisas, mas ele não pode derramar da glória dele em lugar onde há pecado, onde há pessoas que estão aqui, sabe? Eu não estou falando de coisas que a gente erra e a gente se arrepende porque sabe que é errado, mas pessoas que estão numa prática de pecado, uma vida miserável. O inferno está brincando com a sua vida e nada anda, tudo está emperrado. Ei, Deus te chama hoje para o arrependimento, porque Ele é bom. Porque Ele entregou o próprio Filho dEle para livrar você dessa vida. Ele é bom e Ele quer tirar todo esse peso que você sente nos ombros nessa noite. E não vai passar, vai ser essa noite. Se você está aqui, se renda. Abra o seu coração, nós vamos no final ter um momento de oração. Se renda, ninguém quer saber, você não precisa contar para ninguém, não, mas fale com teu Pai, porque Ele está aqui nessa noite. E assim como a sarça queimou lá com Moisés, Ele está aqui como um fogo para depurar todo e qualquer engano de pecado do seu coração. Por isso se renda, se renda. Ele está aqui, Ele está em nós e Ele quer se manifestar de uma forma abundante e gloriosa. E isso vai acontecer. A gente sabe que o Espírito Santo habita em nós, mas todo mundo aqui, se eu perguntar, tem uma experiência de ter se movido sem a aprovação dele. E é ruim. Não tem ninguém que pode falar, poxa, eu sabia que não era para fazer isso. Eu percebi no meu espírito, era contrária à palavra, me dei mal. É isso. Não tem outra opção. Mas nós queremos, assim como Moisés, entender o tempo em que estamos vivendo, de que não podemos nos mover se Deus não estiver conosco. E como eu falei, nós sabemos que Ele está dentro de nós. Nós, novas criaturas, filhos de Deus, temos o Espírito dentro de nós, Espírito Santo dentro de nós. Mas nós não podemos estar em lugares em que Ele não aprova, em conversas que Ele não aprova, colocando nossos olhos em coisas que Ele não aprova. Isso é se mover sem a presença de Deus. E vai dar ruim. Êxodo 33, Moisés dá essa declaração a partir do 13. 33, 13. Agora, pois, Moisés falando para Deus, né? Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E que essa também seja a nossa oração. Senhor, se o Senhor não estiver nisso que eu estou pensando em fazer, que eu não me mova, que o teu Espírito sinalize ao meu espírito e eu não faça, e a decisão vai ser nossa. Mas Ele vai nos avisar, porque Deus não é um pai que nos larga no mundo sem direção. Ele nos dá direção, Ele nos dá orientação, está na palavra, está no Espírito, está no nosso momento em que nós falamos com Ele. Um texto que está lá em Apocalipse, eu li na sexta-feira na live de oração, foi tremendo, uma presença de Deus maravilhosa. Sempre é, mas existem dias em que provavelmente nós estamos mais sensíveis. E glória a Deus por isso. Quanto mais buscarmos, mais sensíveis estaremos. Mais ligados
e percebendo a presença dele, nós estaremos. E eu quero declarar também que o temor do Senhor esteja alto no nosso coração em 2025, para que a gente não se distancie do plano que ele tem para cada um de nós. Uma vez eu falei aqui no ano passado, né? Um dia longe da verdade é um dia mais perto do engano. Então, que essa palavra seja o nosso alimento dia e noite, assim como foi para Josué. E que a gente possa estar nesse lugar secreto com o coração próprio, ouvindo a direção, um coração em que Deus pode confiar, que Ele possa confiar em nós, sabendo que se Ele nos pedir algo, nós vamos fazer. E fiel a todo o propósito, para que a gente possa compartilhar, para que Ele possa compartilhar conosco aquilo que é necessário para que o planejamento do céu se cumpra. Um ano de rendição, de coração puro, de prática da palavra. E o texto está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, é a carta à igreja em Laodiceia. Nós já lemos esse texto, nós conhecemos, mas creio que no final desse encontro Deus quer trazer isso ao nosso coração. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu vou continuar, mas eu quero atentar que essa é uma carta escrita para uma igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comunhão, intimidade. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh Pai, obrigada pela tua palavra. Fique à vontade, fique de pé, fique ajoelhado. Nós vamos orar agora. Oh Espírito Santo, oh Deus, como é bom desfrutar da tua presença, de saber que o Senhor está falando conosco, nos dando orientação nessa noite, para esse ano maravilhoso que só está começando. Pai, nessa hora, Senhor, nós engrandecemos o teu nome, nós honramos a presença do teu poderoso Espírito, que habita em nós, está sobre nós. E nós queremos, Pai, declarar que não somos mornos, Pai. Queremos ser quentes, Pai. Precisamos do fogo do teu Espírito. Ô Espírito Santo, queima em nós uma paixão pelo teu nome, pelo nome de Jesus, pela tua obra, pela nossa missão aqui, que é a mesma dele, de alcançar os perdidos e destruir as obras do diabo nessa terra.
Ô Espírito Santo, vem com teu fogo nessa noite. Vem com teu fogo, depurando aquilo que há dentro de nós, consumindo aquilo que é palha, aquilo que é contrário à tua palavra. Como eu falei, eu creio que Deus está falando nessa noite. Todo pecado que tenazmente tem assediado, Pai, as nossas mentes, nós declaramos, Pai, consumido nessa noite pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua presença, pelo teu amor, Pai, que nos alcançou e nos envolve. Porque o teu amor, a revelação do quanto nós somos amados, enche o nosso coração nessa hora. E nós podemos desfrutar daquilo que só os filhos podem desfrutar. De um pai que corrige, um pai que repreende porque ama, porque quer ver o filho maduro, que quer ver o filho dando fruto, frutificando. E isso não acontece automaticamente, Pai. Isso acontece quando nós nos rendemos, quando nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos. E nessa noite nós queremos fazer isso, Pai. Espírito Santo, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho, alguma ação, alguma palavra que tenha saído dos nossos lábios que não te agrada, e nos conduz ao arrependimento, nos conduz à palavra de vida, que nos garante que quando somos sinceros diante da tua presença, o Senhor nos perdoa. O Senhor já levou naquela cruz todo o pecado, toda a maldição, tudo que era de ordenança contra nós. E nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós somos gratos por isso. Mas nós queremos nessa vida viver a cada dia para a glória do teu nome, para que nossa vida seja a manifestação da tua glória, Jesus. Porque isso é bom para nós, porque isso é bom para daqueles que não te conhecem, Pai. Porque é necessário que o mundo veja e creia pessoas com o caráter de Cristo estampados, e que Cristo esteja sendo gerado em nós, Pai, a cada momento no nosso lugar secreto, a cada oração que fazemos. E eu creio que isso está acontecendo agora também, Pai. Cristo sendo gerado em nós, para que Ele possa ser visto. Cheios do Espírito. É isso que nós precisamos, Pai. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é homem de guerra, como nós lemos. O Senhor Deus poderoso, que abriu aquele mar vermelho, porque encontrou um coração que estava disposto a te obedecer. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E não há impossíveis em todas as suas promessas. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos pela confirmação que o Senhor traz no nosso coração, de que não somos mais os mesmos, de que temos te buscado de todo o nosso coração, e de que esse ano veremos coisas extraordinárias na tua presença. E o que é o extraordinário, Pai? A não ser vendo uma pessoa ouvindo o nome de Jesus e se arrependendo da sua vida de pecado e entregando a sua vida àquele que pode trazer vida abundante e plena. Oh Deus, o que é, Senhor? Tudo isso que nós já vimos na tua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, que nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós cremos, Pai, que ao abrir da nossa boca, todo espírito do contrário vai sair em retirada em nome de Jesus, porque não há espaço para ação demoníaca quando nós estamos honrando e adorando ao único que é digno. Tem que bater em retirada em nome de Jesus.
Coisas extraordinárias, Pai. O Teu Espírito se movendo e limpando mentes, a Tua palavra renovando mentes e pessoas tendo comportamentos transformados. Não porque alguém convenceu, não porque está sendo obrigada, mas porque é um Espírito poderoso que se revela na Sua palavra e Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Eu não sei qual é a resposta que você está buscando. Eu não sei o que Deus prometeu na Sua palavra a cada um. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se manifesta na vida de todo aquele que crê. Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir para buscar a sua igreja. Jesus Cristo, aquele que se entregou naquela cruz para que eu e você vivêssemos uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida não isenta de desafios, mas uma vida em que Ele está conosco, nos segurando na nossa mão e nos guiando e dizendo: por aí não, vai por aqui que é melhor, eu já preparei. O Espírito Santo maravilhoso que habita dentro de nós, nos conduzindo a toda verdade. Obrigada, Pai, pela manifestação do Teu Espírito aqui, agora, nesse local e onde quer que esse encontro está sendo transmitido, Pai. Eu declaro a manifestação do Teu Espírito, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que eu sou a filha amada do Deus Altíssimo e que o Senhor nos delegou à igreja autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. E eu declaro nessa hora toda obra do mal planejada para qualquer um de nós, na nossa família, sendo aniquilada agora pelo poder de Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que nos garante que somos mais do que vencedores e não há nada que possa resistir ao nome de Jesus. Por isso, nessa hora, todo espírito contrário, todo espírito aprisionador de mente, todo espírito de engano, bata em retirada agora desse lugar, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de apatia, de que eu não acredito, espírito de incredulidade, bata em retirada em nome de Jesus. Você não tem espaço aqui. Aqui é o lugar onde os filhos adoram ao Pai, porque para isso nós fomos criados, para adorarmos aquele que é digno, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que se entregou, e nós vamos fazer valer cada gota de sangue derramado naquela cruz. Vigor, eu declaro vigor sobre a igreja, eu declaro vigor sobre os corpos. Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, 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 em espírito. Cheios do Espírito. E agora nós vamos adorar a Deus com tudo que somos, com cada força do nosso corpo, porque Ele é digno. Jesus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
onde eu te